Glória a Deus. Quantos abriram aí Isaías capítulo 6? Amém? Então nós vamos ler. Diz assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial para nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui em nosso meio, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, a quem nós adoramos, e queremos te entregar tudo nessa noite, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, ao nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor molde o nosso coração, que a tua voz, Senhor, seja ouvida nessa noite, não a minha aqui, porque eu não tenho nada a compartilhar, Senhor, mas que todos nós, Senhor, sejamos ministrados por ti nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar. Semana passada eu trombei aqui, derrubei tudo, virei um meme. Essa semana acho que eu vou tentar ficar mais comportado. Mas, bom, esse texto é um texto que eu gosto muito. O texto de Isaías capítulo 6 conta um momento em que o profeta Isaías, ele é chamado pelo Senhor Jesus. E eu estava pensando em muitas coisas para nós falarmos aqui no dia de hoje, nesse dia de encerramento do culto Nazatim. Eu pensei em falar sobre gratidão, porque se tem algo que nós somos extremamente, nesse ano, é gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Eu pensei em falar inúmeras coisas, mas o Senhor Jesus me levou a alguns pontos específicos que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque de fato nós vamos passar algumas semanas, não longe, porque nós estaremos todos perto, eu creio nisso, mas nós vamos passar algumas semanas sem o culto e tudo mais, e o Senhor ministrou algo que é importante para mim e para você, que a gente tenha na nossa mente, para que a gente possa permanecer firme durante esse tempo. E o que começou a chamar minha atenção, e o Senhor começou a ministrar no meu coração para falar com vocês no dia de hoje, é que quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, quando nós olhamos para os jovens, olhamos para os adolescentes, olhamos para tudo que nós estamos vivendo e ouvindo muitas vezes, ouve-se muito falar que essa é a geração que é responsável por trazer um avivamento no Brasil, e eu sinceramente creio nisso também. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da nossa vida. Eu creio que o Senhor Jesus está levantando uma nova geração de pregadores, uma nova geração de intercessores, uma nova geração de pessoas que estão com sede e fome de fazer a diferença através do nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu não sei se você crê nisso também, mas eu creio. E aí, isso é fato. E uma coisa que é muito importante, que eu e você entendamos, é que isso não só é algo que está acontecendo agora, mas como é também um desejo de Deus, não só para a nossa geração, mas para todas as gerações. Mas trazendo para a nossa realidade, é importante que você entenda que o Senhor Jesus, Ele tem algo, um projeto muito grande, muito especial para fazer através de todos nós aqui. É exatamente por isso que em Atos no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz assim, que nós seríamos revestidos de poder ao receber o Espírito Santo. Então, o grande ponto é que o Senhor Jesus, Ele quer
fazer coisas através da nossa vida, e Ele deixou aquilo que é um grande chamado para mim e para você, que é o ID. Não o Ministério ID, se bem que também é o Ministério ID. Mas o fato que eu quero dizer é que o Senhor tem um chamado para a vida de todos nós. Talvez você não tenha um chamado pastoral, como é o que muito se fala. Muito se associa. Não, você tem um chamado? Fala, não, eu não tenho um chamado, não vou ser pastor. Mas tem algo que é uma realidade sobre nós, é que Deus tem um chamado para todos nós, um chamado para nós sermos diferentes, um chamado para nós sermos sal, luz, onde nós passarmos, um chamado para você impactar o lugar por onde você passar. Eu quero dizer para você que se você está aqui, você está adorando ao Senhor Jesus, buscando a Ele, você tem a responsabilidade de ser uma testemunha dEle na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, onde você estiver. Então nós precisamos lembrar que Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. E se nós de fato queremos que esse avivamento que tanto se fala, que esse movimento de santidade que tem sido anunciado, que a nossa geração vai viver, é importante que você entenda que tem algumas coisas que eu e você precisamos sempre nos lembrar, para que o Senhor Jesus possa de fato cumprir isso através da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês está exatamente nesse texto que nós lemos, de Isaías no capítulo 6. Esse texto ele fala exatamente do momento em que o profeta Isaías ele é chamado por Deus. Na verdade ele tem uma visão, e ele fala que no ano que o rei Uzias morreu, ele foi levado aos céus. Imagina você no lugar de Isaías, você ter uma visão de você chegar num lugar e você ver Deus sentado num trono gigantesco, um negócio maravilhoso. E aí você está lá, e os anjos estão em volta do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí Isaías ele vê que há algo acontecendo ali. Mas exatamente quando ele vê que aquela parada que ele estava vivendo era séria, que era real mesmo, que era Deus ali, quando ele fala que as portas bateram e o templo se encheu de fumaça, tem algo que vem no coração de Isaías naquele momento, que ele fala assim: agora o negócio pegou, porque eu estou vendo Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros. E é engraçado que é nesse momento que o Senhor está fazendo um chamado, Ele está falando: quem nós vamos enviar? Quem vai ser o responsável por anunciar quem Deus é? Quem vai ser o responsável por falar do avivamento, como nós estamos falando, trazendo para a nossa realidade? Quem vai fazer isso? Como que vai ser? E a verdade é que Deus, até os dias de hoje, Ele está procurando quem vão ser os responsáveis por anunciar o Evangelho. Ele está procurando quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por transformar os lugares por onde passar. Mas antes, eu quero que você preste atenção nisso que eu falei que acontece nesse texto com Isaías. Há algo precioso que acontece. Ele vira e ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros. O que eu quero dizer é que sim, Deus está procurando pessoas. E talvez você esteja aqui na igreja, vendo Deus falar, vendo Deus se manifestar, um monte de coisa acontecendo, louvor e tudo mais. E talvez a coisa está passando, Deus está falando: quem eu enviarei? E às vezes você está pensando: será que é comigo? E o ponto que eu quero que você entenda é que Deus sim está procurando pessoas, mas antes é necessário que nós reconheçamos quem nós somos. É importante a gente entender quem realmente eu sou, qual realmente é a minha fraqueza, aonde está meu ponto fraco, porque é exatamente isso que acontece. Quando Isaías ele tem um encontro pessoal com Deus, o problema vem na cabeça dele, ele fala assim: cara, eu estou aqui diante de Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. A primeira coisa que Isaías faz quando ele se dá conta de que ele está diante de Deus é reconhecer quem ele é, reconhecer onde está a sua falha, reconhecer qual é a sua fraqueza.
E o Senhor tem muitas coisas que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, mas a pergunta que eu quero que você já comece a pensar é: como você tem vivido os seus dias? Será que quando você está diante da presença de Deus, assim como Isaías, será que você olha para a sua vida e Deus está falando, quem eu enviarei? Você olha para a sua vida e fala: não é comigo não, porque, sei lá. Ou você olha e fala assim: cara, eu quero isso, mas, infelizmente, esse aqui é meu problema, esse aqui é meu defeito, esse aqui é meu pecado. O mesmo acontece com muitos outros homens que nós vemos na palavra de Deus. Paulo, por exemplo, em Romanos no capítulo 7, ele fala assim: miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Paulo está desesperado, mas o fato é que quando ele diz isso, ele está reconhecendo para Deus que ele é. Ele fala: Deus, eu sou um homem miserável, porque aquilo que eu quero fazer eu não estou conseguindo, a vida de santidade, a vida com o Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu reconheço quem eu sou. E o ponto que eu quero trazer, o interessante de tudo, é que, e esse é o grande ponto da parada, é que Isaías ele vira e ele fala exatamente para Deus qual era o problema dele. Eu sou um homem de lábios impuros, não é isso que ele fala? É ou não é? Obrigado. E o que eu quero que você entenda é que quando ele fala exatamente onde está o problema dele, algo maravilhoso acontece, que é o seguinte: a Bíblia diz que um anjo pega uma brasa que estava no altar, e ele vem e ele toca aonde em Isaías? Aonde? Nos lábios. Por que ele toca nos lábios? Porque Isaías falou: eu sou um homem de lábios impuros. O que eu quero que você entenda é que assim como Jesus, e eu gosto muito desse exemplo, quando você pega, por exemplo, Jesus estava lá andando no meio da multidão e tal, de repente aparecia um cego, certo? Aí aparecia um cego. Jesus era Deus, então só por ser Deus, você concorda comigo que ele olhando para um cego, ele pensaria o quê? É cego, certo? Agora, o cara sendo cego, era mais fácil ainda de qualquer um reconhecer que aquele homem era cego, porque ele era cego. Agora o ponto é que mesmo sabendo que um homem que aparecia lá diante dele era cego, mesmo sabendo qual era o problema, e mesmo sabendo que aquele homem queria, Jesus sempre chegava e perguntava para as pessoas: o que você quer que eu te faça? Jesus ele fazia essa pergunta, você já parou para pensar? Aí imagina, se eu, do jeito que eu sou, se eu fosse discípulo de Jesus, vem um cego: Senhor, me ajuda. Aí Jesus falava, olhava assim e falava: o que você quer que eu te faça? Se eu fosse o Pedro da Bíblia, eu falaria assim: Jesus está de brincadeira, né, mano? Está curando todo mundo aí, vem o cego, o que você quer que eu te faça? O que você acha? Está dormindo? Mas o ponto que eu quero que vocês entendam é que Jesus perguntava não porque ele não sabia, ele perguntava porque é importante que eu e você falemos para o Senhor o que nós queremos que ele faça, porque quando nós falamos, nós damos permissão para o Senhor agir na nossa vida. Então quando o cego falava: Senhor, que eu enxergue, aí Jesus falava uma palavra: então enxerga, porque agora você me deu o direito de fazer isso por você. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam, é que nós precisamos dar a permissão para Deus tocar nos lugares onde Ele precisa tocar. Então quando Isaías fala para Deus: eu sou um homem de lábios impuros, ele está reconhecendo quem ele é, ele está reconhecendo onde está o problema dele, onde está o pecado, onde está a fraqueza, aonde está o problema. Ele reconhece, ele fala: é nos meus lábios que o problema está, é na minha fala, é nos lábios do povo no que eu vivo, é ali que está o problema. E aí o anjo vem e toca exatamente no problema, e ele diz o seguinte: aonde você disse para mim que você tinha problema, aonde você disse que era a sua fraqueza, aonde você disse que você sofria com o pecado, agora você está purificado, você não está mais preso a isso agora.
pelo simples fato de você reconhecer e falar para Deus aonde é a sua fraqueza. E a verdade é que Jesus, Ele está disposto a fazer isso até os dias de hoje conosco. O problema é que nós, cada vez mais, temos tido vergonha, temos tido medo, temos tido receio de olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Olhar para o Senhor e falar: Senhor, aqui está o meu problema, aqui está a minha dificuldade. A gente está com vergonha de assumir para Deus quem a gente é. A gente está com vergonha de falar para o Senhor onde está o nosso problema. Mas escuta, deixa eu falar uma coisa para você. A mesma coisa que aconteceu com Isaías, eu não creio que pode, mas eu creio que vai acontecer com todos nós, quando nós abrimos a nossa boca para Deus e falar: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. No caso, nós vamos dizer para o Senhor onde está o nosso problema. Se você é adolescente, tem sentido que algo tem aprisionado a sua vida, tem sentido que algo tem impedido você de viver uma vida plena com o Senhor Jesus, talvez hoje seja o dia de você chegar diante da presença de Deus, e eu creio que a presença está aqui, e você precisa dizer para Ele: Senhor, este é o meu problema, para que o Senhor venha e purifique de uma vez por todas, e diga para você: aonde você sofria, agora você não sofre mais, você está purificado. Se é na mentira, diga para o Senhor: Senhor, eu sou um homem, uma menina, um menino mentiroso. Se o problema está na pornografia, diga para Ele: Senhor, eu sou um homem, uma mulher viciado em pornografia. Se é no roubo, diga para Ele. Se é em qualquer pecado, diga para Ele. Deixa o Senhor te purificar. Jesus, Ele está levantando pessoas da nossa geração para transformar os lugares por onde nós passarmos. Ele está preparando gente para viver coisas extraordinárias, eu creio nisso. Mas talvez hoje, assim como Isaías, a gente precisa olhar para nós mesmos e reconhecer quem a gente é, para dar direito do Senhor começar a trabalhar agora quem Ele é em nós. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, além de nós reconhecermos quem nós somos, está em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, não precisa abrir, eu vou ler rapidão. A Bíblia diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você pode dizer isso comigo? Santos e irrepreensíveis em sua... O ensaio foi legal, vamos tentar de novo. Santos e irrepreensíveis em sua... Mais uma vez. Santos e irrepreensíveis em sua... Agora o mais forte que você puder. Santos e irrepreensíveis em sua... Agora sim. Uau. Posso ouvir um uau? Esse é um meme, né? É um meme. Para quem não viu, depois me pergunta que eu explico. Que espiritual. Mas o ponto que eu quero que você entenda, e eu pedi para você repetir essa palavra, presença, é que esse texto diz exatamente isso. Ele fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que eu quero que você entenda é que a presença de Deus é o que nos traz a vida. A presença de Deus é aquilo que motiva tudo que nós somos. Porque quando nós não temos Deus na nossa vida, você pode ter muita coisa, você pode viver um monte de coisa, você pode viver um monte de alegria, você pode ser rico, você pode ter um iate, você pode andar de jet ski. Eu lembro que o pessoal sempre falava isso, quando eu era mais novo, falava assim: dinheiro não traz felicidade. E eu falava: eu nunca vi uma pessoa chorando num jet ski. É verdade. Mas eu vi muita gente que achou que realmente o dinheiro trazia felicidade. A pessoa não estava chorando no jet ski, mas estava vazio por dentro. O que eu quero dizer é que nós precisamos entender que a presença de Deus
é tipo o combustível da nossa vida. Sem a presença nós não temos nada, nós não temos a vida. E o que eu quero que você entenda é que esse texto é algo que mostra para mim e para você o que o Senhor espera de mim e de você. A verdade é que quando nós olhamos para esse texto, mostra claramente que o Senhor, Ele quer pessoas que desejem e queiram, mais do que qualquer coisa, estar em sua presença. Deus não quer encontrar pessoas, Deus não quer usar pessoas pelas suas próprias capacidades. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente constantemente acha que a gente pode surpreender a Deus. A gente acha que a gente pode surpreender a Deus com as coisas que a gente faz, com as obras, com as boas coisas que nós fazemos. Às vezes a gente acha que o fato de nós sermos bons em alguma coisa, dentro da igreja principalmente, nós estamos surpreendendo ao Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa, não tem nada que surpreende a Deus, porque tudo que nós temos foi Ele quem nos deu. Os nossos dons e os nossos talentos, em 1 Pedro no capítulo 4, diz que foi Deus quem nos deu. O que eu quero que você entenda é que nós não temos nenhuma capacidade que possa surpreender a Deus, porque Ele não está procurando pessoas que são capacitadas, Deus não está procurando pessoas que tenham todas as qualidades, Deus não está procurando adolescentes que sabem falar bem, que cantam bem, que pregam bem, que servem bem. Deus não está procurando isso. Deus está procurando meninos e meninas que queiram estar na sua presença. Porque é a presença de Deus que pode gerar em nós a vida. É a presença de Deus que pode fazer a gente começar a pensar como Ele pensa, pode fazer a gente começar a amar como Ele ama, pode nos fazer começar a desejar as coisas que Ele tem preparado para nós. É a presença dEle que me capacita de poder, é a presença dEle que me capacita de autoridade. E Deus deseja encontrar meninos e meninas que queiram mais do que qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente das capacidades, queiram estar na presença dEle. Em Êxodo, no capítulo 33, mostra a história de quando Moisés estava em cima do monte. Moisés estava lá, e aí o povo lá embaixo tinha acabado de fazer o bezerro de ouro. E aí Moisés estava intercedendo pelo povo. E aí o Senhor fala: não, beleza Moisés, tranquilão, eu vou abençoar vocês, mano. Fica sussa. Eu imagino que Deus estava falando meio desanimadão mesmo, sabe? Porque imagina, Deus chamou Moisés, uma parada séria, uma parada da hora que estava acontecendo no monte lá e tal. E o povo estava lá embaixo falando o quê? Ô Arão, Moisés está lá em cima, não desce mais, mano. Acho que o cara morreu. Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Aí imagina Deus, aí Moisés intercedendo: oh Deus, tem misericórdia do povo e tal. Aí Deus olhando e falando: tá bom Moisés, tranquilo, mano. Sabe aquele desânimo que dá? Aí Moisés fala o seguinte para Deus, ele fala assim: Senhor, o Senhor pode me mandar ir para a terra, o Senhor pode falar que vai abençoar, o Senhor pode falar o que o Senhor quiser, mas se a sua presença não for comigo, não me pede para sair daqui. Sabe por quê? Porque Moisés já tinha entendido que sem a presença de Deus ele não tinha nada, que sem a presença de Deus ele não tinha vida, que sem a presença de Deus eles não iam conseguir nada. Moisés já tinha entendido isso, então ele fala: Senhor, não me manda sair daqui, não me pede para fazer nada se a tua presença não for comigo, porque mais importante do que conquistar a terra, mais importante do que liderar o povo, é ter a tua presença comigo. Moisés sabia do que era importante. Jesus, quando estava conversando com os seus discípulos, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora imagina você ter dentro de você a presença daquele que verdadeiramente é a vida. Irmão, você não precisa ter medo de mais nada, porque aquele que é a vida está vivendo dentro de você. Essa é a presença de Deus. Jesus estava falando isso para os discípulos e eles tinham entendido isso. E aí, só para ficar mais claro para vocês, eu quero explicar como é que eu cheguei nisso. Algum tempo atrás eu estava conversando com um casal e eram
um pai, uma mãe, eles eram divorciados e tal, mas eles estavam muito preocupados com o filho deles, porque o filho deles tinha acho que 15 anos e estava começando a se envolver com drogas. E aí o moleque estava piorando gradativamente e rapidamente. Então ele estava rapidamente se envolveu com cigarro, depois foi para maconha, depois já estava na cocaína, velho. A parada começou a ficar séria. E aquele casal era um casal que odiava a igreja, odiava pastor, odiava todo mundo da igreja. E eles falaram assim: cara, a única esperança que eu tenho agora é esse maluco aí, velho. O maluco era eu, no caso. E isso eles acertaram. Eu sou maluco mesmo. Mas aí eles falaram: Pedrão, ajuda, velho. Aí eu lembro que eu falei assim: tá, mas o menino não quer ir para a igreja. Então eu lembro que eu comecei a criar várias formas de tentar trazer ele para perto. Falei: não, já sei, vou fazer um GC em casa, vou convidar só os brabos do evangelismo, Pedro Freitas, Abreu, Ágata, o do O. Você vou chamar os caras, que os caras vão ficar evangelizando o maluco. Aí depois eu falei: não vai dar certo não, vai dar certo não, porque o do O é louco também, não vai dar. Falei: não, já sei, vou fazer um negócio, aí vou trazer o cara para perto e tal, e pensa em tudo que deu errado, tudo. Aí eu lembro que eu falei assim, a última coisa, eu falei assim: vou perguntar para Deus o que ele acha. A última coisa. Aí eu cheguei e falei: Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa, estou pensando em estratégias, estou usando todas as minhas capacidades, preparei as melhores músicas evangelísticas no violão para tocar no dia do GC. Pô, e nada está acontecendo, cara. Ô Deusão, o que está pegando? E aí Deus foi claro e direto comigo. Ele falou assim: qual era a probabilidade de Lázaro, por exemplo, ressuscitar? Qual era? Alguém chuta e dizer qual era a probabilidade de Lázaro ressuscitar, morto depois de tantos dias? Qual? 0. Qual era a probabilidade de um cego, o mesmo cego que a gente falou aqui, enxergar de novo ou enxergar pela primeira vez? 0. O que Deus estava falando para mim é o seguinte: sabe por que a probabilidade é 0? Porque nós somos humanos, nós não temos a capacidade de fazer nada. Nós não temos nada que possa mudar algo humanamente impossível de acontecer. Agora, o que Deus estava mostrando para mim é que quando Lázaro estava morto e Jesus chega, a probabilidade muda. Porque a probabilidade agora já não é mais medida pela minha vida, é medida pela vida de quem Ele é. A probabilidade muda quando Jesus chega, porque Ele é Deus. A coisa agora é outra. Jesus não está na mesma probabilidade nossa, Jesus está em outro patamar. Ele é Deus, Ele tem a vida dentro dele. Então quando chega, onde tem morte, onde Jesus chega, já era, acaba. Porque a probabilidade muda. Porque quando Ele tem a vida chega, aquele lugar é tomado de vida. E o Senhor está dizendo o seguinte para mim: sabe qual é a probabilidade de algo acontecer na vida desse menino enquanto você estiver se esforçando pelo teu braço para trazer ele para perto? Nenhuma. Agora, se você permitir que eu entre no jogo, aí a coisa vai mudar, porque aí a probabilidade já não é mais sua, é minha. A única coisa que eu quero que você esteja é na minha presença, porque é a minha presença que vai fazer a diferença através da sua vida. A lógica nossa não faz sentido nenhum, mas quando eu me dedico em estar na presença daquele que a probabilidade é diferente, daquele que é a vida, eu começo a assumir que na verdade eu não posso fazer nada, mas que Ele pode fazer através da minha vida. O Senhor me chamou claramente e falou assim: ei, para de gastar o seu tempo com as coisas que são desnecessárias. Pare de gastar o seu tempo fazendo planos com a sua cabeça. E gaste tempo na minha presença. Gaste tempo buscando quem eu sou. E o resto você deixa que eu faço. E a verdade é que eu e você, nós realmente não temos a probabilidade de nada. Quem cura é o Senhor. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem convence as pessoas ao arrependimento é o Senhor. Então o ponto é que não adianta nada
nós gastarmos o nosso tempo com o que não importa. Não adianta nós temos tudo isso aqui de estrutura, não adianta nós temos músicos maravilhosos, louvor bom, não adianta você ter um monte de capacidade, não adianta nada se você não gastar o seu tempo com aquilo que realmente importa, e o que realmente importa é a presença de Deus. Não adianta, porque senão nós não temos nada. E eu quero dar um último exemplo para você, para fechar isso aqui. Lá em João, no capítulo 21, tem uma história que eu amo, que é o seguinte: Jesus tinha morrido já, aí Jesus ressuscita, e aí Jesus aparece aos discípulos. Aí certo dia, depois disso tudo ter acontecido, Pedro tem uma ideia. Ele fala assim: vou pescar. Aí vai Pedrão pescar. E aí quando está lá Pedro, João, os pescadores, discípulos de Jesus, estão lá no barquinho. A Bíblia diz em João no capítulo 21, que eles estão lançando as suas redes, e adivinha o que estava acontecendo? Não estavam pegando nada. E aí, de repente surge quem? Jesus. Jesus chega e fala assim: mano, arruma um peixe aí para eu comer. E aí os discípulos não reconhecem que era Jesus. Só que sabe qual que é a loucura? A loucura é que isso já tinha acontecido antes. Já tinha acontecido, se você olhar lá em Lucas no capítulo 5, se eu não me engano, aqueles mesmos homens estavam pescando e não estavam pegando nada. E aí chega Jesus e fala assim: mano, lança do outro lado. E aí quando os caras lançam do outro lado, começa a vir um monte de peixe. E aí não dá, os caras têm que chamar outro barco. Mano, tá vindo muito peixe, que loucura é essa? E aí lá em Lucas no capítulo 5 diz que Pedro e os outros discípulos estavam lá. Eles olharam e falaram: cara, mano, esse cara é Deus, não é possível. E aí eles olham para Jesus e falam: o que eu posso fazer para estar contigo? Aí Jesus fala: vem, segue-me, vamos embora. E aí eles vivem tudo, passam, andam com Jesus, acontece tudo, Jesus morre, ressuscita, aparece para eles, e de novo eles estão pescando, e de novo eles estão lançando a rede, não estão pegando nada. Aí aparece Jesus de novo e fala: me dá um peixe. Aí eles falam: não está vindo nada, tiozão, não está vindo nada. Aí Jesus, que não tinha sido reconhecido ainda, vira para eles e fala assim: tive uma ideia aqui, joga do outro lado. Na hora que ele fala isso, João vira para Pedro, Pedro vira para João e fala: irmão, é o cara, mano, é Jesus. E aí adivinha o que acontece? Começa a vir os peixes, mano. Tudo de novo. E ali o Senhor começa a fazer a obra dele, por exemplo, na vida de Pedro. Agora o ponto que eu quero que vocês entendam é que Pedro tinha andado com Jesus, João tinha andado com Jesus, eles tinham vivido um monte de coisa, tinha visto milagre, eles mesmos tinham orado com gente, o demônio tinha corrido, eles já tinham sido usados por Deus fazer um monte de coisa, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitado. E mais do que isso, eles eram pescadores, eles sabiam pescar, eles sabiam a hora certa, sabiam de jogar a rede, sabiam o que fazer, sabiam de pegar as minhocas para pescar até. Mas o que eu quero que você entenda é que eles, sabendo tudo isso, tendo vivido tudo isso, quando Jesus não está com eles, nada acontece. Mas quando Jesus chega, a coisa muda. Quando a presença de Deus chega no meio deles, tudo muda. Os peixes começam a vir, eles começam a entender quem está ali. De novo eles falam: cara, eu estou me dedicando a minha vida no lugar errado. Porque lá atrás Jesus tinha falado para Pedro, tinha falado assim: cara, agora você não vai ser mais pescador, agora você vai ser um pescador de homens. E Pedro tinha ido para onde? Tinha ido pescar peixe de novo.
Eles entendem que Jesus, então o que eu quero que você entenda é que quando Jesus chega na parada, a coisa muda, o sobrenatural começa a acontecer, a vida deles começa a fazer sentido de novo, a vida deles começa a funcionar de novo, os peixes começam a vir de novo, o sobrenatural começa a acontecer de novo, e começa tudo de novo. Aí Jesus ainda chega e completa aquilo falando assim, viu, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí acontece em Atos no capítulo 2, eles recebem a presença de Deus, eles recebem a presença através do Espírito Santo, que toma o coração deles. Aí Pedro sai de lá, prega, 3.000 se convertem, depois prega para mais 5.000, depois a Bíblia já não consegue nem mensurar mais a quantidade de pessoas que começam a se converter através da pregação de Pedro. O que eu quero que você entenda é que Jesus, quando ele falou para eles, fiquem em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder, Jesus estava dizendo para eles, fala assim, viu, vocês viram agora que quando eu chego a coisa muda, que na minha presença o que não tinha vida ganha vida, que na minha presença o que é improvável agora pode ser provável sim, que na minha presença você tem sentido na sua vida. Você já entendeu isso? Agora eu estou deixando ela disponível para você. Agora eu estou deixando ela disponível para morar dentro do teu coração. Eu estou deixando ela disponível para habitar dentro de quem você é. E aí você nunca mais vai viver sem a presença daquele que é Deus, sem a vida verdadeira dentro de você. Nada vai te abalar mais, nenhum problema, nenhum pecado vai chegar, nada vai acontecer, porque quando a minha presença está dentro de você, irmão, nada pode te parar. O Espírito Santo é essa presença. Eu quero convidar você a ficar em pé já para nós encerrarmos. Tem uma tecnologia no meu celular que chama PowerShare. Alguém já viu essa tecnologia, PowerShare? Funciona mais ou menos assim. Se tem um celular descarregado, e o meu celular que tem o PowerShare está carregado, eu coloco ele perto do que está descarregado e ele carrega o celular. Aí quando eu vi essa tecnologia, eu pensei comigo, uau, os engenheiros estão de parabéns, não? Certeza que são japoneses. Agora, a verdade, gente, é que os engenheiros fizeram isso agora, 2000 e alguma coisa. Mas isso, mano, Jesus já tinha feito desde lá de trás. Esse lance de você carregar alguém que está sem bateria, Jesus já tinha feito lá atrás. Porque a verdade é que a presença de Deus, mano, quando está dentro de você, onde você chega que não tem vida, começa a ganhar vida. Quando a vida está dentro de você, quando você chega, o que está morto começa a ressuscitar. O que está perdido começa a ser encontrado. O que está ferido pelo pecado começa a ser curado. Isso só pelo fato da presença de Deus estar dentro de você. Entende? Jesus já tinha feito isso, porque quando ele disse, vocês receberão poder, ele está dizendo, o meu Espírito dentro de você, agora vai começar a produzir vida. A única coisa que eu te peço, e é o que está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz, que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em sua presença. A única coisa que eu quero de você, é que você gaste o seu tempo, gaste os seus dias, e deseje mais do que qualquer coisa, estar na minha presença. É só isso. Olha que simples. E para nós encerrarmos aqui, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que talvez muitos de nós, às vezes no caminho a gente fica meio perdido. No caminho a gente fica meio sem entender para onde a gente tem que ir, como é que está a nossa vida, as dificuldades começam a bagunçar um pouco a gente começa a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente fica meio sem entender o que está acontecendo. E aí você olha para ao redor de você, você fala, ué, mas é estranho porque estão dizendo que Deus está escolhendo a minha geração para impactar o mundo. É estranho porque estão dizendo que
O Nazatim, a igreja de Nazareno Central, está vivendo algo especial com o Senhor? Mas está estranho, porque quando eu olho para a minha vida, não sei. O que eu quero que você entenda nessa noite são essas duas coisas muito simples, que talvez hoje o que você precisa é olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, é o Senhor quem está chamando? Eis-me aqui, Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. E aí o Senhor vai vir e purificar onde está o teu problema. Mas é importante a gente dizer para Deus qual é o meu problema. E a segunda coisa é que talvez nós estejamos fazendo planos muitas vezes da nossa vida. Talvez você se planeje: não, eu vou fazer milhões de devocionais, fazer um monte de coisa, e isso é muito bom, mas não adianta se o seu foco estiver no lugar errado. O que eu quero dizer é que o Senhor, talvez a mesma coisa que Ele falou para mim, Ele esteja querendo falar para você nessa noite. Será que você pode gastar tempo na minha presença e deixar que eu faça todo o resto? Então eu quero nessa noite que a gente, entendendo isso que nós ouvimos aqui da parte do Senhor, a gente possa olhar para a nossa vida agora e ser muito sincero. Falar: Senhor, eu quero que no ano de 2023 o Senhor use a minha vida e faça um monte de coisa que eu mesmo não consigo imaginar. Deixa eu te falar, se eu olhasse para a minha vida há 3, 4 anos atrás e eu tivesse que apostar que eu estaria aqui hoje pregando para vocês, eu não apostaria. Mas foi exatamente nesse tempo que o Senhor falou: acorda para a vida, busca a minha presença. E a improbabilidade aconteceu, eu estou aqui. Então talvez no ano que vem o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida, mas tem pessoas hoje que precisam reconhecer para Deus quem é, para que o Senhor possa purificar. E tem pessoas nessa noite que precisam falar: Senhor, eu vou mudar o meu foco agora e buscar a Tua presença, porque eu quero o Teu Espírito Santo vivo dentro de mim. É isso que eu preciso. Eu preciso do Senhor me purificando, eu preciso do Senhor me tratando, eu preciso do Senhor fazendo o improvável através da minha vida. Nós vamos cantar aqui agora. Enquanto nós estamos ministrando essa música aqui, eu quero convidar você, que o Senhor falou com você nessa noite, que você que hoje precisa falar para o Senhor qual tem sido o seu problema, que você saia do seu lugar e venha até aqui para eu poder orar com você. E se há alguém nessa noite que precisa falar para Deus: Senhor, eu vou mudar minha rota, eu quero buscar a Tua presença, porque eu sei que é a Tua presença que vai fazer a diferença. Mano, não perde tempo, sai do seu lugar e vem aqui para nós orarmos com você e o Senhor começar a fazer coisa nova. Você vai entrar o ano que vem diferente, você vai entrar o ano que vem com o propósito certo agora. Mas deixa eu te falar uma coisa: não deixa a vergonha, não deixa o medo, não deixa qualquer coisa impedir você hoje de vir até onde a presença do Senhor está, se prostrar diante dela e falar: Senhor, é comigo hoje, não é com o pastor, não é com ninguém, é comigo. Eu quero, Senhor, a Tua presença, eu quero ser purificado, eu quero a minha vida diferente. Então enquanto nós vamos cantar aqui, sai do seu lugar, vem aqui, daqui a pouco eu vou voltar para orar, mas em nome de Jesus não perca essa oportunidade.